Fala galera, muito bom dia. Eu sou Alex Mendes, você está no Warm-Up de Mercado, onde a gente vai passar aqui para trazer um overview do mercado para vocês, tentando te auxiliar aí para o seu dia de trade, tá? Para os seus investimentos também. Bom, hoje a gente tem um cenário aí, né, pós uma queda forte, né? A gente ontem teve uma abertura muito difícil aí, principalmente no mercado futuro, com tudo muito nebuloso por conta das questões das tarifas aí dos Estados Unidos, mas ao longo do dia as coisas foram se esclarecendo, a gente foi vendo algumas notícias aí que foram tranquilizando os mercados e que trazem para hoje, né, um patamar, né, um cenário, uma perspectiva muito melhor. Tá? A gente já está de olho aqui no Nasdaq, a gente já viu que o Nasdaq já vem mostrando um padrão no seu gráfico diário, um padrão de reversão, tentando sair aqui agora dessa zona de sobrevenda, tá? E se recuperando aí, tentando se recuperar das recentes quedas, tá? Mercados futuros em geral, ó, todo ele hoje subindo, tá? Subindo com bastante consistência, tá? Parece que por conta da questão tarifária estar sendo, vamos dizer assim, encarada com mais seriedade, né, pelos outros países, né, e que estão chamando os Estados Unidos para negociar. A exceção, por enquanto, ainda é a China. Eu ainda não vi nada sobre a China falando que negociaria. Na verdade, ao contrário, o que eu vi aí sobre a China é que tarifaria de volta, e o Trump já falou que se tarifar de volta vai meter mais 50% em cima. Então, quer dizer, a gente vê que talvez um dos principais alvos aí do Donald Trump seja realmente o mercado chinês. Tá? Mas agora, Europa recuperando, o VIX caindo, tá? VIX caindo bem, o VIX ontem chegou a marcar 40 pontos aqui, né? Chegou aí até 40 dólares aqui, tá? Então o VIX agora caindo, ainda está muito alto, tá, pessoal? O VIX a 30 ainda é bastante alto. Eu falo isso aqui bastante com vocês, mas aqui a gente parece que já está também saindo de uma região de sobrecompra, tá? Então tudo indica que esse VIX, se a gente tiver um dia bom, tudo indica que esse VIX vai arrefecer, tá? E vai descer um pouco aí ao longo do dia. Os mercados europeus vão trabalhando majoritariamente não, totalmente em alta, tá? FTSE 1,34, Eurostoxx 1,60 e o GER que a gente sempre dá uma olhadinha aqui com um pouquinho mais de atenção, ó, também da mesma tocada, tá? Respeitando as nossas retrações, tá, pessoal? Isso aqui é importante a gente ficar de olho para a gente ver a eficiência das nossas retrações. E agora já querendo sair de uma região de sobrevenda, tá? Aqui no gráfico diário, beleza? Nosso HK, quem gosta de operar à noite aí, né, sempre pega o HK. O HK também vem fazendo um padrãozinho, tentando fazer um padrãozinho de recuperação. Tem um gap enorme aqui para fechar, tá? Tem um gap muito grande aqui para fechar o HK. Sofreu bastante aí com a questão de tarifas aí ontem. Tá? Já tinha fechado feio aqui na quinta, né? E ontem ficou bem mais feio. Então, quer dizer, vamos ver se ele consegue se recuperar e quanto tempo ele demora para se recuperar. O índice australiano vai mais ou menos igual aqui o Nasdaq, tá? Que teve aquela queda acentuada e vem fazendo uma volta, tá? Eurostoxx também, tá? Deixou um doji aqui numa região de suporte, tá? E o JPN também já vai deixando um padrão de reversão aqui, tá? Numa área de suporte também. Tá? Então os índices estão se acalmando aí, né? Com a questão em relação à questão das tarifas. Tudo indica que a gente possa voltar a ter dias aí de um pouquinho mais de tranquilidade, se é que não vamos ter nenhuma novidade aí por parte de notícia ou qualquer outro agravamento aí na questão tarifária. Tá? Dando uma passada rápida aqui pelas criptos, tá? A gente vê realmente que hoje as criptos trabalham praticamente, em sua maioria, num campo positivo, tá? Todo mundo trabalhando bem aí, tá? O Bitcoin segurou bem nessa região aqui de suporte, tá? E já tudo indica que a gente também quer sair dessa região de sobrevenda aqui no Bitcoin para poder buscar alvos mais altos aí, tá? É o que está parecendo que vai se desenhar. O ouro, após, né, 3 dias de queda, tá, de correção, né,
a gente começa a ver o ouro subindo um pouquinho, segurando aqui, né, tentando se segurar aqui nessa região aqui acima dos $3.000, tá? E a gente já chegou próximo aqui de uma região de sobrevenda, tá? A gente tem que prestar atenção no seguinte, pessoal, apesar do ouro ser um ativo de proteção, tá? Quando os investidores começarem a achar que o mercado, que os outros mercados estão começando a ficar barato, por mais que sejam arriscados, vai chegar um ponto onde eles vão interpretar que esse risco compensa. E aí quem botou seu capital no ativo de segurança pode começar a voltar para o risco, tá? Então isso que a gente tem que dar uma olhada aí, tá? Então uma continuidade aqui nessa queda do ouro poderia ser interpretada, né, caso viesse acompanhada de uma subida no mercado futuro, poderia ser acompanhada como um mercado com um pouquinho mais de apetite para tomar risco, né, enxergando um mercado, vamos dizer assim, barato. O mercado vai ficar comprador quando ele achar que está barato. Tá? Petróleo, por sua vez, vai aqui meio que no 0 a 0, depois de um dia bem feio, né? Vem uma semana até, na verdade, feia. A gente marcou esse ponto aqui ontem como uma possível zona de suporte, vem segurando bem. O dia de ontem deixou um baita de um doji com perna longa aí, e vamos ver o que a gente vai ter para hoje. Tá? Acho que todo mundo vai ficar na expectativa pela abertura do mercado americano, principalmente, porque vai ser de lá que vai sair tudo, vai ser de lá que vão vir as informações, as composições que vão nos levar para os nossos trades aí do dia de hoje. Tá? Dólar vem caindo, tá? Dólar depois de 2 dias subindo aqui, fazendo uma recuperação, chegou próximo aqui da sua média de 20, fazendo um retorno aqui a esse pivô, né, esse pivô de baixa aqui que ele havia acionado, tá? Ele pode estar fazendo um retorno aqui para voltar a cair, tá? Mas por enquanto o indicador continua dando compra, tá? Mas a gente está falando de uma compra contra a tendência, temos médias alinhadas na venda, né? Então a gente tem que aguardar aqui uma definição para quê? Para que o indicador aponte para a mesma direção que as médias estão apontando, tá? Ou seja, o indicador me indicar uma venda com as médias apontando para a venda também. Seria o ideal aqui, tá? Vem respeitando, ó, vocês podem ver que segurou muito bem numa zona de FIBO aqui, tá? Segurou muito bem, servindo como suporte, como eu sempre falo aqui para vocês. Então, muito bom essa análise aí no gráfico diário, com o dolinha segurando aqui numa região de FIBO, tá? Podemos dar uma olhada aqui nos ativos o SDJPY, né, que também segurou num FIBO, tá? Também segurou num FIBO aqui. Porém, com o dólar caindo, né, o dólar se desvalorizando, ele perde um pouco de força, tá? Apesar de que aqui ainda o indicador vai querendo dar compra, mas a gente vê que no contexto aqui do gráfico ainda é uma situação que não está confortável para comprar não, tá? Outro ativo que a gente pode olhar aqui para ver questão de risco, o franco suíço continua se valorizando perante o dólar, tá? O dólar a gente viu que está em queda, o franco subindo e o par vai descendo, tá? Rumo aqui a essa região de suporte aqui que a gente já tem ela mapeada, tá? Se o dólar está caindo, o euro está subindo, lógico. Então o euro encontrou resistência aqui nessa região aqui de FIBO, tá? Chegou a fechar para cima dela, mas logo em seguida voltou, e a gente espera que se o dólar continue caindo, esse euro vá para cima. Tá? O que preocupa? Preocupa que a gente já vem num movimento de alta já de alguns dias, tá? De bons dias, e a gente começa a ter isso aqui, ó, pavios superiores aqui, tá? Pavios superiores, o que não é um bom presságio, tá? Isso aqui é força vendedora que está entrando, tá? Então a gente bate numa zona de FIBO, uma zona importante, tá, no diário, e começa a fazer esses candles de pavio aqui, que pode estar indicando uma volta aqui dessa pernada de alta aí, tá? Não é legal isso, tá, pessoal? E o indicador já vai dando venda aqui. A gente ainda tem as médias alinhadas para compra, tá? Ainda tem, por enquanto, isso aqui é só um recuo à média, tá? Por enquanto ainda é só um recuo à média. Pode muito bem chegar nessa média de 20, ou chegar nessa zona de compra aqui, que é essa zona entre médias aqui, e fazer um candle de reversão e voltar a subir, tá bom? Então, prestar atenção nisso aí.
Vamos dar uma olhada no calendário, no mapa de pré-abertura, tá? A gente vê que, ao contrário dos últimos dias, o mapa hoje praticamente todo verde, tem pouquíssima coisa aí no vermelho, pouquíssima mesmo, tá? Então tudo indica que a abertura deve ser uma abertura forte aí, compradora, tá? O que pode nos dar boas oportunidades aí na compra, no caso das criptos e no caso dos índices, tá? O Bitcoin reagiu muito bem, como eu já falei, o Bitcoin reagiu muito bem com todo esse derretimento do mercado. O Bitcoin acho que segurou bem aí a onda, foi um bom ativo, tá? Falando de calendário, tá? Calendário hoje não tem nada demais, calendário amanhã não tem nada demais, a não ser essas falas aqui de membros do Fed, que eu já falei que a gente precisa prestar atenção, tá? E a gente precisa, tá, ficar de olho na quinta-feira e na sexta-feira, que aí eu vou ter pedido de seguro-desemprego, CPI, taxa de inflação, isso tudo na quinta, e na sexta-feira eu tenho o PPI, tá? E alguns caras do Fed aí também falando. Então, acho que volatilidade por conta de notícia, né, exceto por alguma declaração aí que possa surgir aí da parte da questão das tarifas, volatilidade por conta de notícia econômica, a gente vai aguardar mesmo quinta e sexta, tá? Então, os mapas já estão, os gráficos já estão todos mapeados, as retrações aí estão todas aí, não tem mais o que ficar trocando, tá? Então vamos aguardar a abertura do mercado americano para ver como é que a gente vai se comportar, esperando que a gente possa ter um dia bom, né, um dia direcional, mas sem muitas surpresas aí desagradáveis, né, para a gente não ficar tomando stop de bobeira, tá? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje conseguimos cobrir bem aí todos os temas que eu queria, não tem muito mais o que detalhar, não. Então, conseguimos cobrir tudo muito bem aqui. Amanhã a gente volta para mais um warm-up de mercado, onde a gente tenta trazer boas informações para você, tá? Gostou do vídeo? Dá uma impulsionada, ajuda aí, ficou com dúvida, comenta, pergunta, que a gente está sempre disposto aí a trazer esse conteúdo para vocês, tá? E está sempre disposto a ajudar no que for possível, beleza? Bom dia a todos aí, pessoal, um abraço e até amanhã. Bons trades!